Senhoras e senhores, muito bom dia nessa manhã chuvosa de um dia feliz no Rio de Janeiro. Vamos falar mais uma vez de A Revolução da Glicose, o livro que não é bom, mas não é ruim, mas ele tem sua importância dentro da nutrição e a galera tá lendo, tá falando e é isso aí, eu vou falar mais um pouco mais. Esse vídeo vai ter quantas partes eu quiser, porque quanto que eu quero falar do livro. E é isso aí. Então assim, eu vou fazer em quadros. Então vou ler tem uma parte interessante que eu quero comentar e aí eu vou lá, recorto e comento. Porque se eu for falar do livro inteiro vai demorar 4 horas aqui. A perspectiva não é essa. Ou seja, não é ficar 4 horas falando exaustivamente sobre o livro. Tem um trecho muito importante que ela fala sobre regras de como comer, a ordem certa de como comer carboidrato. Então, como eu vou comer carboidrato? E aí ela bota uma regra mágica, que vamos chamar aqui de regra de ouro. Qual é a ordem correta do carboidrato? Vai ser fibra, proteínas e gordura e depois amidos e açúcares. Cara, isso é lindo, mas no papel. Isso é extremamente lindo no papel. E eu quero desconstruir isso. Porque tem um grande problema que a gente tem quando a gente pega um livro de nutrição, especialmente um livro em que aborda muita ciência, com aspas, pragmatismo científico ou então o cartesiano dentro da ciência. Como é que funciona? A pessoa acha que nutrição é uma ciência exata. E aí que está o problema. Nutrição não é matemática. 2 mais 2 é igual a 4. Se fosse, seria lindo, mas não é. Tanto é que o que a gente faz em laboratório não é igual ao que a gente faz na prática. Somos seres sociáveis. Então, a partir dessa premissa, o que eu tenho importante para falar para você é que o ser humano ele não come somente com um fator fisiológico, como eu já falei em vários vídeos aqui. O ser humano ele come com base em 2 fatores. Um biológico, que é o fisiológico, que eu tô falando, e o fator social. E o fator social. Esse fator social é tão importante quanto o fisiológico, porque não adianta nada a gente construir todo um ser humano biológico se você não coloca o arcabouço social aqui dentro. Não adianta. Porque vai dar errado. A alimentação, ela é linda no papel, quando você pega, e bota um monte de coisa no papel. Agora, quando você pega isso do papel e coloca na prática, você vai ver que o negócio não anda muito bem. E isso traz muita infelicidade para as pessoas. Esse é um livro que, nessa problematização, ele traz um pouco de infelicidade sim, porque ele pragmatisma, ele sela, ele bota você num quadrado, o qual você não consegue perceber o quão difícil é a gente pensar em nutrição fora da caixa. A gente não é um animal. Eu vou dar o exemplo do leão, eu já dei esse exemplo várias vezes. O leão não acorda falando assim, hoje eu quero comer gazela. Tá cheio de zebra ali, mas eu queria comer gazela. Então, aí ele olha a zebra e fala assim, não vai rolar não, tô a fim de comer gazela. E não come a gazela. O leão não faz isso, porque apesar do leão ter o seu instinto social ali, de banda, de outros componentes ali do seu grupo, ele não faz uma alimentação social como nós fazemos. Então, às vezes, você acorda querendo comer um maldito brigadeiro, por sei lá por qual motivo, porque você lembrou da sua avó que fazia um brigadeiro para você e você ficou com essa vontade na cabeça. Essas questões sociais vão reger muito mais a forma como nós alimentamos do que a forma biológica que está ali sedimentada e construída e muito bem parametrizada. Eu estou dando essa importância aqui nessa história toda porque não adianta a gente ler um livro só falando de ciência, como é que a nutrição é feita, como é que não sei o quê, coma isso dessa maneira, coma isso daquela outra maneira, se você não coloca o arcabouço mental. Não adianta. O livro vai ser falho. E nesse ponto o livro falha muito. E aqui é um parênteses, que eu não tô querendo falar mal do livro não, tá? Eu só tô querendo colocar as certas problematizações que a gente tem no livro 1, famoso, no livro 2, de uma mulher, aqui o problema não é ela não ser nutricionista, porque tem vários pesquisadores fabulosos que não são da nutrição. Por exemplo, Michael Pollan não é nutricionista e o cara fala tão bem de alimentação quanto ela. O problema é que Michael Pollan não está a fim de vender Michael Pollan. Ou seja, quando o Michael Pollan escreve um livro sobre alimentação, ele não está a fim de vender a si, ele está a fim de vender a proposta que ele está falando no livro. Quando ela, The Godness, Glucose Godness,
Goetz está querendo fazer um livro, infelizmente vocês têm que entender isso. Ela não está querendo vender o livro, ela está querendo vender a si. Ela está querendo vender a imagem dela por si. E isso é importante porque isso vai definir toda a estratégia de como eu escrevo. Guardem bem isso, porque assim, o livro é bom? É, mas existe muito marketing envolvido. Tem muito livro melhor, extremamente melhor. Eu vou dar um exemplo aqui depois. Mas entendeu? Tem livro bom. E como eu falei, não adianta todo livro. Uma coisa é você pegar um livro de bioquímica. Bioquímica da nutrição, bioquímica geral, todo o destrinchamento de como a digestão vai ocorrer, como as enzimas vão ocorrer, como que a fisiologia vai funcionar. Outra coisa, você pegar esse estômago que está ali desenhado e colocar dentro de um corpo de carne que tem um cérebro e que tem uma função social e falar para ele fazer a mesma coisa. Não vai. É aí que está o problema. O livro de bioquímica, ele te ajuda a entender. Mas se você pegar o livro de bioquímica e tacar em alguém, não adianta, que não vai fazer sentido, porque você tem que inserir a socialização, o ser social dentro da nutrição. E isso muito nutricionista falha. Muito! Porque o cara, ele acha que tem que preconizar a nutrição somente da forma como ele leu lá na bioquímica dele, falando que, olha, hoje você tem que comer... E não funciona assim. Quer você queira, quer não, o determinismo da nossa alimentação é muito pelo viés social. Ou seja, é aquela pergunta, por que eu como isso? Porque eu gosto? Ou porque eu vi todo mundo comendo e a partir disso eu criei um pensamento social sobre aquilo e eu resolvi comer? Isso é importante a gente entender dentro de uma característica que existe chamado ambientes obesogênicos, que eu já falei em algum vídeo meu aqui, mas eu vou falar de novo, em que a gente entende que é um ambiente o qual você olha para tudo que está à sua volta e tudo te faz engordar. Você liga o comercial, você tem uma comida que não é proporcionalmente saudável. Você olha uma pessoa andando para o lado, ela também está num ambiente não saudável. O seu trabalho não é saudável. Nada propicia saúde. Então, como é que você vai criar saúde? Não é se alimentando bem. Porque o próprio ambiente, mesmo se alimentando bem, o próprio ambiente não lhe ajuda. Essa compreensão de que existe algo maior, que não é só a alimentação, ela tem que ser debatida para você entender que não adianta se alimentar bem se o seu mental tá uma merda, porque você vai comer mal. Não adianta. Não adianta você falar que cama primeiro, salada depois, proteína depois, que não vai dar certo, porque uma hora você vai explodir e quando explode a regra vai pro caralho. E quando a regra vai pro cacete, não adianta. Você vai fazer aumentando ainda mais o seu consumo de algo que você estava ali naquela regra fixa. Então, um dos grandes problemas que a gente tem aqui é que o livro traz uma regra fixa. Essa regra fixa, cara, ela é extremamente danosa para nossa forma de alimentar. Ela vai funcionar durante um tempo, mas ela começa a perder sentido de existência. Como, por exemplo, ela coloca no livro, em que ela bota um gráfico bem... Porra, o livro é muito mal feito. Me desculpem, mas o livro é ruim pra cacete. Pelo menos a versão em inglês que eu li. E aí ela coloca um gráfico comendo sanduíche. Como é que o nível de glicose sobe e desce. E depois ela coloca um gráfico de você comendo alface primeiro, alface não, fibras primeiro e depois o restante, o sanduíche desconstruído. E aí você vê que realmente o nível de glicose é menor. Como é que eu vou comer um sanduíche desconstruído, porra? Não tem como! Não vou comer um sanduíche desconstruído, que senão não é sanduíche. E tem uma outra coisa. Ela bota aqui um exemplo maravilhoso que é da pia, que não funciona. Não funciona. Que ela bota assim, se você comer carboidrato primeiro, aí a pia vai entupir. Aí depois você vai comer o alface e a alface vai ficar em cima da pia. Vamos botar aqui o maldito desenho. Cara, tá errado. Porque quando por exemplo, quando eu como o sanduíche e eu vou botar na boca, eu vou triturar tudo. Eu vou triturar tudo. E tudo vai entrar triturado no meu estômago. Ou pelo menos deveria. Então, se você é uma pessoa que não engole tudo, engole tudo e vai pro estômago cheio, e você tritura, você entende que esse alimento ele vai estar processado dentro do estômago. E não inteiro, como ela coloca aqui, carboidrato em cima e não sei o que, etc. Não vai, porque vai estar tudo triturado e vai estar tudo lá aglomerado dentro do estômago. É óbvio que vamos botar de novo no exemplo do sanduíche que ela fez. O exemplo sanduíche com alface e salada e comer alface antes. A alface que eu tô falando aqui é salada, tá? Sempre salada. Se
Se você consome uma salada antes e depois vai consumir o sanduíche, é óbvio que a salada vai estar na frente, a fibra vai estar fazendo ali o papel de fibra, que é retardar a digestão, e com isso você vai estar preparando o seu estômago para poder inserir os outros alimentos. Lindo, maravilhoso. Só que não se desconstrói alguma coisa, porque senão não vira coisa que você fez. E aí a gente deixa de ser humano, porque a gente come sanduíche. A gente deu o nome de sanduíche para um negócio justamente porque eu queria botar um pão com alface e uma porcaria de um queijo, ou um que for dentro dele e fechar. Se eu não como dessa maneira, não é sanduíche. E aí a gente não dá nome às coisas e a gente acaba a gente saindo de novo, a gente vira animal novamente. Não que a gente não seja animal, mas a gente acaba não sendo sociável, porque a construção de um nome é justamente pela forma linguística que a gente dá as coisas, a questão social que a gente vai se interagir. Então não faz sentido. O que faz sentido e que ela não fala, a gente deveria, quer dizer, ela chega a falar no momento, que é o quê? Qual a importância disso tudo? Vamos falar, antes de falar disso. Qual a importância disso tudo? Comam vegetais. Comam muito vegetais. Muito. Eu já como. Come mais. Eu como o suficiente. Não come. Come muito. Come muito. Porque se você for pensar na construção do ser humano hoje e na construção do que o nosso corpo foi concebido lá dentro dos primatas, quando a gente começou a construção da nossa evolução, a gente come muito pouco vegetal. Coma muito vegetal. Muito. Porque vegetal tem fibra. E a fibra é importantíssimo na função do ser humano. E a gente hoje tira todas as fibras. A importância que o livro não fala até a segunda página, é que a gente precisa aumentar exponencialmente o consumo de fibras e vegetais e frutas. Isso é importante. Agora, desconstrução de prato não adianta. Porque aí, você vai comer um estrogonofe como? Você vai comer um estrogonofe sem arroz? Porra, pra depois comer o arroz? Não faz sentido. Se alguém achou isso com sentido, meu irmão, vai ser estudado, porque não tem como. Sociologicamente não faz. Você vai fazer isso uma vez, 2, 3, depois da 10ª vez, você não faz. Porque você quer comer o seu estrogonofe com arroz. E aí o exemplo são todos. E ela dá esse exemplo. Ela fala sobre um molho de macarrão com brócolis. Aí ela fala que você tem que comer primeiro o brócolis. Meu irmão, tá errado, porra. Porque se você fez um macarrão de brócolis, com molho de brócolis, picou lá o seu brócolis, fez lá um molho de tomate, refogou o tomate, refogou cebola, aí jogou o brócolis lá, refogou, pegou o macarrão lá, jogou em cima, salteou, fez aquele molho de macarrão com brócolis. Cara, tu não vai comer separado. E aí entra a primeira coisa que eu falei. Você tá triturando tudo. Não faz sentido. Qual o sentido que faz aqui? Voltar de novo ao início. Comer uma salada antes. Em geral, a gente come muito pouca salada. Muito pouco verduras em geral. Frutas, verduras e legumes. A importância tá nisso, da alimentação. Quer dizer, não uma da alimentação saudável. A importância que eu vou falar do livro, que ele não fala, que é você deveria sempre consumir uma salada antes de qualquer coisa. Agora, desconstrução, pelo amor de Deus, joga esse termo fora. E também essa regra maluca que ela inventou de você comer na ordem correta das coisas, que não existe. A ordem é a ordem que você quer dar. Tem uma coisa muito importante e que eu já falei no outro vídeo. Se você vai comer um brigadeiro separado, pausa, procure entender como você vai comer esse brigadeiro. Vamos botar um brigadeirão, um tarugo de brigadeiro, né? Aquele brigadeirão que agora tem, né? Aquele tarugo. Porra, quero comer. Beleza. Pausa e para e reflita. Por que eu vou comer isso? E se eu vou comer, onde que eu vou comer isso? É às 3 horas da tarde, no meio do nada, com o teu estômago vazio, pronto para pegar toda aquela informação de carboidrato e jogar e fazer um pico glicêmico, que isso que ela fala que é ruim e que a gente fala sempre que não deveria, ou se é tentando trazer uma refeição para dentro. Isso precisa ser visto. E outra coisa aqui que o livro não fala, nós datamos de regeneração. Quando a alimentação, por ser individualizada, eu vou ter uma problemática que você não vai ter. Você aí do outro lado vai ter. Às vezes você vê um cara que come muito carboidrato e aquele corpo daquele cara consegue metabolizar muito bem aquilo tudo. Já da outra pessoa, não. E aí você tem que analisar por quê. Às vezes está faltando alguma coisa naquela outra pessoa. E o que eu tô querendo falar aqui, de que a gente tem a capacidade regenerativa, é que mesmo se eu desejar comer um carboidrato
carboidrato, que ela fala que é absurdamente errado no meio do dia, e que eu também tô falando que não é legal, mesmo se você optar por isso, não vai ser isso que vai lhe matar. E isso ela não fala. O que vai lhe matar é você fazer um hábito disso. E isso é que vai causar toda a problematicidade. E eu falo para meus pacientes, eu falo isso para todo mundo. Se você come, por exemplo, se você tem o hábito de comer todo dia, né, um copo de guaraná, esse copo de guaraná tem que ser refletido onde você vai comer e como. Agora, se você tá afim de tomar, toma. Porque não vai ser ele que vai te matar. Vai ser quanto que você vai fazer uso dele. E quantas vezes, ou seja, o excesso. O excesso é que vai ser o problema de toda essa história. Então, para refletir aqui, porque nós temos uma capacidade regenerativa. É importante para colocar em jogo todos esses excessos que ela não fala. E excesso aqui que eu boto entre aspas. Então, se eu como errado num dia, ou errado entre aspas, porque não existe errado, tá? O errado vai ser definido a partir do momento em que o meu corpo começa a não ter capacidade regenerativa sobre aquilo que eu estou comendo. Aí você tem que refletir e falar, bom, algo está errado, eu preciso mudar. Se você consome sempre daquela maneira e o teu índice de açúcar está aumentando, você tem que parar. Agora, se eu faço isso esporadicamente uma vez, numa tarde, num final de semana, no meio do mês, e nunca mais repito, cara, na boa, você entendeu? Dane-se. Porque não faz diferença. Isso não vai fazer diferença porque a gente tem uma capacidade regenerativa muito boa para isso. Para finalizar esse vídeo, esqueçam essa regra. E detalhe, eu vou falar de novo, eu odeio a palavra hack na alimentação, porque não faz sentido. Hack vem de hackear, que você vem de burlar um sistema, vem de você tentar achar uma brecha no sistema, e não tem brecha, não existe brechas. Existe uma alimentação o qual um dia você vai ter que mudar, porque o nosso corpo envelhece e a partir do momento que o nosso corpo envelhece, a alimentação ela vai se transformando ao longo da sua própria vida. Então, quando você é criança, você comia de uma maneira, comia provavelmente muito diferente, muito errado, e o teu corpo tinha essa capacidade regenerativa. Vai aumentando a vida, o teu corpo vai diminuindo essa capacidade e a gente tem que mudar. Então, não é hack, é a alimentação. É hábitos, é forma como que a gente vai interpretar o que estamos comendo todo santo dia. Não existe hack para alimentação. Então é isso. Muito obrigado. Quem ficou até o final, dá o seu joinha, dá o seu like. Eu vou comentar até onde eu consegui deste livro, que ele não é de totalidade ruim, mas como eu falei, você falar da alimentação somente pelo viés científico da nutrição e esquecer que nós somos seres humanos sociáveis e possuímos com isso uma alimentação comportamental, está errado, está fadado ao fracasso, porque a gente tem que ver todos esses lados. Então, valeu, beijo em todo mundo, beijo no Yoda ali, ó, também que tá olhando a gente, o Baby Yoda, também o mãozinho, ó, aqui, e até a próxima. Tchau.